Muito tem se falado sobre autismo, tem cada vez mais informação sobre o autismo, mas sabia que o autismo também pode acontecer em adultos? Na verdade, o autismo não acontece quando a pessoa está adulta. O autismo acontece e a pessoa torna-se um adulto com autismo. Antes de eu explicar o que é isso, só lembra de se inscrever aqui no canal, de acionar os alertas aí, para você não perder quando tem vídeo novo, que sempre tem vídeo novo sobre temas diferentes. Esse aqui foi uma sugestão do Oswaldo Ferreira. Faz tempo que ele me pede para falar, Daniel, fala sobre o Asperger, fala sobre o transtorno do espectro autista no adulto. Na verdade, a síndrome de Asperger, hoje, ela foi incluída nas classificações dentro do que a gente chama de transtorno do espectro autista. O que é isso, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por isso que eu falei, a pessoa não fica autista na idade adulta, mas é uma forma do desenvolvimento neuronal do sistema nervoso central que a pessoa vai se desenvolvendo com algumas deficiências, com algumas coisas diferentes. Quais são os principais sintomas do autismo, né, desse espectro do autismo? A pessoa pode ter dificuldade socioemocional, então ela tem aquela complicação para ela de pegar as pistas do relacionamento, ironias e etc. Ela pode ter dificuldade de comunicação, verbal e não verbal, e também dificuldade no próprio relacionamento. Essas outras deficiências acabam impactando na forma como que ela lida com seus relacionamentos. Além disso, tem sintomas mais específicos, como às vezes estereotipias motoras, né? A pessoa fica com movimentos repetidos, às vezes interesses fixos, a pessoa se torna obsessiva por determinado tema e só quer falar daquilo. E uma coisa que é comum também é aquela hiperreatividade, né? Lugares barulhentos, lugares com muitas pessoas. O paciente com transtorno do espectro autista, ele pode ficar muito sensível, aquilo é uma sobrecarga sensorial para ele, ele pode ficar agitado, pode ficar se sentindo mal. Por que a gente fala de um espectro? O espectro não é só uma questão de gravidade, de um caso leve para um caso grave. Também é uma questão de diferentes apresentações. Tem gente que vai ter mais dificuldade socioemocional, tem gente que vai ter mais dificuldade de linguagem, tem gente que vai ter estereotipia, tem gente que não vai ter estereotipia. Alguns vão ser mais obcecados ali por um interesse fixo, só querem falar daquilo, outros não. Enfim, isso vai variar, por isso que a gente fala de um espectro, né? Que nem o espectro das cores. Cada pessoa é diferente, cada paciente é um. E a gente precisa entendê-lo na sua particularidade. A síndrome de Asperger, ela hoje está incluída no espectro autista como um quadro em que não existe deficiência intelectual, então a inteligência é preservada, e também não existe dificuldade de linguagem propriamente dito. O marcante nas pessoas que estão nessa região aí do espectro, do que antes era chamado de Asperger, é que elas têm essa dificuldade na reciprocidade socioemocional. Então, entrar em sintonia emocional e afetiva com o outro, para eles não é tão automático. Isso também impacta, claro, na comunicação não verbal, na compreensão de ironias, de figura de linguagem. Eles tendem a ser mais concretos, tendem a ser mais preto no branco. Às vezes dão até uns foras, assim parece, né, que são os foras, mas não é. É porque eles falam as coisas do jeito que são. Não tem muita figura de linguagem nesse sentido. Os adultos que têm Asperger, né, ou então que estão nessa região do espectro, eles normalmente desenvolveram estratégias para compensar isso. Né, aprendem que assim é sorriso, então a pessoa está feliz, que assim é bravo, então a pessoa já não está muito para conversa. Eles vão desenvolvendo estratégias racionais para compensar um pouco esse déficit emocional. Lógico que pode ser bastante desafiador para eles situações novas. Entrar numa festa, começar a falar numa roda de gente desconhecida, porque a gente automaticamente vai fazendo um monitoramento, né? Você chega num grupo, você já dá aquela olhada, você já sabe quem está afim de conversa, quem não está, com quem você vai ter mais empatia ali, com quem dá para conversar, com quem não dá, essa aproximação automática que a gente tem, eles têm mais dificuldade. Isso pode gerar bastante ansiedade, pode até levar eles a evitarem um pouco essas situações, mas isso pode também ser compensado com treino de habilidades sociais. Existe uma terapia específica feita por alguns psicólogos, que são treinos de habilidades sociais. Vai ensinar as pessoas com o espectro autista a reconhecer esses sinais,
como interpretá-los e como devolver, né? O que dizer para alguém que está feliz, o que dizer para alguém que está triste, enfim, como melhorar essa interação socioemocional, apesar da sua dificuldade. Porque como eles não têm problema de inteligência, eles são muito capazes de criar essas estratégias alternativas. Por exemplo, não é intuitivo para eles olhar nos olhos, né? Eles tendem a desviar, a não conversar assim nesse tete-a-tete, e eles são ensinados, olha, quando estiver conversando, olhe para a pessoa. Não fique encarando, mas também não deixe de olhar. Então, com o tempo, essas coisas que a gente faz e nem sabe o que está fazendo, né, a gente faz de forma intuitiva, eles não têm intuitivo. Então, um psicólogo traz isso para a consciência, primeiro que o psicólogo precisa saber, né? A gente nem sabe muitas vezes explicar o quanto tempo a gente olha e o quanto tempo a gente desvia o olhar num diálogo normal. Mas os psicólogos têm isso já estruturado e eles passam para as pessoas e pode melhorar bastante a sua convivência, a sua inserção social. Esses pacientes normalmente podem se inserir muito bem socialmente, podem trabalhar, podem casar, podem ter relacionamentos, amizades, etc. Vida normal. Às vezes a pessoa passa a vida inteira sem saber que ela tem isso. É aquela pessoa que é tida como estranha, como esquisita, que não fala direito, até antissocial chamam ela, e não é nada disso, é a pessoa que tem uma dificuldade, ela teve aí um neurodesenvolvimento diferente, ela não tem a mesma intuição nos relacionamentos, na reciprocidade socioemocional, na captação de linguagem não verbal, ironias, etc. Mas isso tudo pode ser ensinado para ela desde que ela perceba que esse é um problema. Então é importante a gente divulgar esse tipo de informação, porque quanto mais informação as pessoas tiverem, mais elas podem procurar ajuda, mais elas podem conseguir melhorar, podem conseguir tratamentos específicos. Então divulga, manda esse vídeo para quem você puder, divulga essa informação, porque muita gente pode ser ajudada por ele. E não esquece de passear aqui pelo canal, porque tem outros temas interessantes. A gente já falou de dislexia, a gente já falou de desenvolvimento infantil, vale a pena ver os outros temas que a gente tem sobre isso e levar informação para o maior número de pessoas que a gente puder.